Senhor presidente, senhores vereadores, comunidades acompanham através da TVL, meus cumprimentos. Eu tive o privilégio de ontem, juntamente com meus filhos, sábado e ontem, de visitar alguns moradores de rua da nossa cidade. E até levei alimentos e acompanhei o dia a dia, o sofrimento dessas pessoas. A TVL está mostrando as imagens ali. Teve no Grande Garcia, na Itopava Norte, aqui próximo a FURB. Então, acompanhei realmente, porque eu estou vendo que esse número está um crescente em toda a nossa cidade. Bem cabisbaixos, desanimados, por não ter uma opção. Alguns desses até preferem ficar da forma que estão. Eu perguntei, vereador Beck, para um desses cidadãos, mas por que ficar aqui? Não é melhor um abrigo, um lugar que você possa tomar um banho, ter uma cama para poder descansar? E ele me disse, olha, enquanto muitos ricos têm um hotel de 5 estrelas, aqui eu posso ver milhares. Então, eu entendi a resposta dele perfeitamente, né? Mas eu quero pedir à secretaria que tome providências e que possa fazer um processo de conscientização aos moradores de rua, porque nós temos um número bastante elevado em nossa cidade. Sei que a secretaria está fazendo a sua parte, mas não posso ver esse número num crescente como está. Precisamos realmente de uma atenção e uma atenção rápida com relação a isso. E, vereador, que estava na tribuna agora, vereador Alba, eu sei que a questão dela foi o impeachment, né? Eu acompanhei, inclusive, todo o processo, mas para te ver como a justiça, ela tem 2 pesos e 2 medidas muitas vezes, né? Comete-se erros gravíssimos, né? O PT ficou 12 anos, talvez, tirando recursos e fazendo algumas deliberações não agradáveis, mas o PMDB e o PSDB, em menos de um ano aí, que estão junto ali no mesmo pacote, estão fazendo um estrago muito maior. Concedo uma parte. Conceda uma parte, nobre vereador. Com a parte concedida pelo orador, vereador Ito. O assunto seria o primeiro que o senhor abordou. Parabéns pelo seu levantamento. Por isso que é muito importante a união de todos os vereadores a nível de buscar recurso estadual. Eu sei que o partido do governador é o seu partido, o senhor tem tido contato direto com o governador. A cozinha do Padre João. O projeto da cozinha do Padre João. Tem 3 andares, o projeto da cozinha do Padre João é para que ali instale um albergue para poder atender essas demandas da rua e também uma padaria. Essa padaria iria ajudar dando emprego para esse pessoal. Então, é importante, nobre vereador, essa articulação junto ao governo do Estado, que consiga uma verba do fundão, de algum outro meio, para que possa ajudar para tirar esse pessoal da rua. Eu sei que é sofrido, doído, muitos até preferem estar na rua, mas eu acho que temos que, sim, trabalhar em prol de tirar eles da rua, porque onde estão não tem condições de ficar. Cada vez pior, ficam uma insalubridade, não tem condições de ficar deitada numa friagem dessa que é o inverno. Me corta o coração. Concedo uma parte. Com a parte concedida pelo orador, vereador... Adriano Pereira. Vereador Jovino, quero parabenizar pela atitude. Enquanto alguns políticos defendem que essas pessoas que ali estão abandonadas, sofrendo, nenhum de nós gostaríamos de estar no lugar deles, sejam tiradas dali, escondidas da sociedade, escondidas dos olhos dos turistas, escondidos dos olhos das elites, nós precisamos encontrar a solução para esse problema social, que tem se agravado, sim, principalmente agora com o desgoverno Temer. Tem se agravado, sim, que a marca do governo do PT, governo federal, foi, sim, uma das grandes marcas de retirar milhões de brasileiros da extrema pobreza. E agora estamos voltando. Eu ouvi já relatos aqui nessa tribuna que está aumentando o número de pedintes na sinaleira, aumentando o número de moradores de rua, aumentando o número de mendigos. Isso é uma herança muito triste e tem de aumentar, porque o desemprego tem aumentado, a crise tem aumentado, porque lá em Brasília, com aquela vergonheira toda, né, não tem realmente como botar ainda o Brasil nos trilhos novamente e resolver também esses problemas. Precisamos de tratamento, precisamos de assistência social, precisamos de uma série de coisas para resolver esses problemas, e não apenas tentar esconder.
Concedam a parte também ao novo vereador. Concedida a parte ao vereador Becker. Quero aqui comentar o nosso nobre vereador Jovino Cardoso e dizer, Jovino, que eu tive a oportunidade de levar 5 desses mendigos até o abrigo lá da Rua Bahia. Vocês sabem quantos dias ficaram lá? Apenas uma noite. E eu fui de novo para saber o porquê eles não quiseram ficar. Às vezes lá tem regras. Lá nós não podemos beber, nós não podemos fazer festa, não podemos fazer nada. Então nós preferimos aqui fora, que é fora muito mais. Mas eu levei outra opinião para eles. Ofereci uma oportunidade de emprego na minha empresa. Também não quiseram. Não, nós não queremos trabalhar. Ganhar gorjeta é muito melhor que trabalhar. Então, quer dizer, não é culpa também só dos executivos, não. É culpa deles também por não ter interesse. Nem querer trabalhar, não ter interesse, nem querer ficar nos abrigos, ao menos à noite, para ter uma cama para dormir, para ter seu alimento. Quero dizer parabéns, Jovinos, e dizer assim, ó, que nem sempre que se fala é verdade. Concedo a parte do novo vereador. Com a parte concedida pelo orador, vereador Alba. Eu sou obrigado a concordar com o vereador Adriano. O governo do PT tirou milhões da pobreza e colocou tudo em contas na Suíça, em paraísos fiscais. Foi esses os milhões que o governo do PT tirou da pobreza. 13 anos de descaso, de desemprego, temos aí 14 milhões de desempregados. O reflexo está nas ruas, mendicância, pedintes. É claro que tem que dar um tratamento para quem precisa, tem que propor, o município, o Estado, a União tem que proporcionar. O que não pode é o vereador do PT vir aqui e falar que o governo federal ajudou a acabar com a pobreza no Brasil, quando nós sabemos que todas as medidas tomadas pelo governo federal foram paliativas. Nobre presidente, eu tive 4 à parte, não sei quanto tempo Vossa Excelência vai me dar, se puder me dar 5 5 minutos. Obrigado. Senhoras e senhores, as imagens que eu botei ali pode voltar a foto ali, a última que você deixou, essas imagens, elas são emocionantes sim, né? Independe de partido, e não estou aqui criticando a secretaria, a minha fala foi a seguinte, observando que a secretaria está fazendo a sua parte, só que tem que haver, e aqui eu não vou criticar o governo Napoleão, nem o ex-governo João Paulo, porque muitos preferem ficar na situação que estão ali, mas há de se fazer um trabalho de conscientização, um psicólogo fazer um atendimento a essas pessoas. Então, acrescento aí ao meu discurso a parte dos senhores vereadores, mas se formos falar da questão política, da questão de desvio de recurso, eu quando começou a campanha aqui do Aécio, que eu não votei nele para presidente, não votaria mesmo, né? Porque eu já via que a sua fisionomia estava caracterizado a farsa, a enganação, tanto é que ele perdeu na cidade dele, foi o pior governo para os servidores públicos de Minas Gerais, foi o pior governo, e muito do modelo que se aplicou em Blumenau com o servidor desta cidade, veio de Minas Gerais. Perdemos muitos direitos servidores públicos aqui, e não é data base ainda não, mas eu não devo nada a ninguém e falo aquilo que eu tenho visto que está errado. Então, senhoras e senhores, eu quero dizer uma coisa, se o PT fez desvios, e fez conforme está aprovado, mas o PT ficou 12 anos fazendo isso, não deu um ano ainda, o PMDB e o PSDB já estão levando bem mais do que eles, quase. Então, está na hora de nós reconhecermos de que a nossa política precisa de uma reforma geral, precisa sim de eleições novas já, independente do meu partido, do partido de quem quer que seja. Não adianta vir fazer discurso de partido aqui. Agora, se for fazer uma avaliação de governos, o que o PMDB está fazendo e o PSDB, que fez a acusação ao atual governo Temer com a chapa com Dilma, ou Dilma com Temer, que seja, foi muito pior em menos de um ano que fizeram em 12 anos. Está sendo muito pior. Aí vem a base do PSDB dizer, olha, nós vamos ficar porque precisamos aprovar os projetos de interesse do governo. Sim, que projetos são esses? Pergunto para o cidadão, que projetos são esses? O da reforma trabalhista, que eu acho que tem que ser um direito, eu acho que isso aí cabe realmente à aprovação. Agora, a Previdência, tirar direito do trabalhador, o PMDB e o PSDB querem trabalhar contra o trabalhador, contra quem faz o enriquecimento, quem faz a valorização do nosso país, quem levanta de madrugada, vai até tarde da noite, perde horas e horas dentro
de umas conduções que temos aí do transporte coletivo em todo o país, desagradável, então não podemos concordar com isso de forma alguma. Tem que haver a mudança sim. Tem que haver a mudança e a mudança urgente. Urgente. E aí, é claro, vereador Alba, eu fiz uma intervenção ali a Vossa Excelência, entendi o que Vossa Excelência disse, mas eu queria fazer uma observação. É que os ministros que ali estão são indicados pelos partidos. E aí quem vai votar contra os seus caciques? Quem indicou? Ali tem gente indicado da Dilma, do Temer e de outros, do Lula. Então não tem, eles vão votar conforme é a solicitação do seu partido. Já podíamos esperar isso. É uma revolta que a sociedade vai ficar por muito tempo amargando a questão do TSE. Realmente deixou o povo brasileiro com uma indignação muito grande mesmo. E com relação a toda essa questão, eu quero dizer para vocês, eu acredito que temos que ter novas eleições gerais no país. Fazer de 5 em 5 anos uma eleição, tanto para prefeito, deputado, governador, presidente, senador e deputados federais também, e estaduais. Eu vejo que dessa forma nós vamos fazer e dar oportunidade à democracia com mais clareza, não a cada 2 anos, conforme estamos vendo a coisa acontecer. Então, por isso, eu deixo aqui a minha fala, a minha indignação. Realmente, eu acho que teria que ter saído a Dilma, como tem que sair o Temer também. Não pode ficar nenhum dos dois. E eleições diretas já.